Boa noite a todos. Beleza, boa noite a todos. Murilo no fuso horário. Não Tá consegui ver ainda aquilo que você mandou, Murilo. Você mandou um link, né? De um material. Mandei sim, mandei a nossa entrevista com o nosso podcast do Rogério e eu. Eu não consegui ver ainda. Hoje falei com uma sobrinha que está morando em Londres. Opa, É estava em Londres semana aniversário dela. passada. Aniversário dela hoje. Parabéns para ela. Rogério, deixa eu Oba. te perguntar uma coisa. Aí vai ter alguma contagem regressiva, alguma coisa? Tu me diz aí. Eu tô meio... Tá, tranquilo. Eu estava só esperando dar as 8 horas em ponto aqui para a gente dar o start. Aí eu vou só te apresentar rapidamente, como se alguém não te conhecesse, né? É isso. E na sequência, a gente costuma fazer, Vilbert, os 20 minutos da apresentação do convidado e o restante de debate, né? Perguntas e debate em torno do tema. Uhum. Então, tal como eu havia te explicado. E aí, só estava aguardando para ver se dava às 8 horas, chegasse mais gente aí também, para a gente começar oficialmente. Certo. Tá bom? Ok. Deixa eu já me organizar aqui, deixar tudo no ponto. Vai lá. Então, acho que... Meu relógio aqui já são 8h01, eu acho. Então, vamos, Isso, 8h01. né? Vamos logo iniciando para sermos caxias aí com os horários, como sempre fomos. Então, boa noite a todos, boa noite a toda a galera empolgada aí com a conversa que vai rolar hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso Liga BIM Prefeituras. A Liga tem crescido muito, engraçado, como as coisas despretensiosas tendem a florescer. É engraçado isso, né? É bem bonito acontecer. E ela tem crescido bastante, não só em número de pessoas, mas também em repercussão. Assim. A gente tem ouvido bons resultados por aí afora, de pessoas querendo participar, de pessoas interessadas em saber o que é, de saber como é, algumas pessoas até elogiando porque já participaram de algum encontro, não conseguiram voltar, mas acharam muito legal. Então, a gente fica muito feliz dessas coisas estarem acontecendo. E em breve, a ideia é que a gente possa impactar ainda mais a partir de algumas ações concretas, né? Então, a gente está na discussão, mas aos poucos a gente quer também produzir algo e compartilhar isso com as prefeituras que precisarem desse apoio. Hoje a gente está com a presença ilustre do meu amigo Vilbert Vasconcelos, e que vai nos falar aí dentro do ramo dele de atuação, que é de orçamento, a precificação de projetos para prefeituras. Vilbert, a palavra está contigo, depois aqui não temos muitas formalidades, não. A palavra está contigo, à medida que passado aí esses 20 minutos iniciais, a gente abre então para as discussões, que acho que vai ser bem frutífera hoje, tá bom? Obrigado, Okay. Fique com a palavra. Boa noite a todos. Espero que hoje eu consiga trazer um pouquinho aí de esclarecimento para vocês, digamos, de uma troca, na verdade. Eu acho que esclarecimento nem tanto, mas uma troca, porque é um assunto que é bastante interessante, é um assunto que a gente precisa realmente debater, e talvez não só em um encontro, não só em 2 encontros, mas assim, ser algo bem, digamos assim, bem mastigado mesmo. Vou tomar a liberdade aqui de compartilhar minha tela com vocês, para poder a gente já prosseguir o meu roteiro aqui, porque senão eu vou passar, do jeito que eu gosto do assunto, vai passar dos 20 minutos bastante aí. Mas vamos lá. Primeiro, né, antes de mais nada, agradecer o convite
do professor Rogério e da Conexão BIM, que assim, são tanto o professor como a Conexão BIM confia bastante no meu trabalho, assim, sempre está me convidando, seja para cursos e tudo mais, então sou muito grato pela confiança e mais uma vez aqui está sendo convidado para participar desse debate, dessa conversa. E eu sempre gosto de trazer o meu lema, que é meu happy hour começa quando eu subo no palco para fazer o meu trabalho. Isso é uma frase do professor Clóvis de Barros Filho, que a gente está acostumado de ver, um palestrante que é filósofo e tudo mais, que eu acho muito interessante essa frase dele, eu guardei para mim. Eu acho que é uma alegria imensa quando a gente vem para cá e traz, digamos assim, faz essa troca, como eu iniciei. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Vilberto Vasconcelos, esqueci até de colocar o meu nome. Sou engenheiro civil, sou formado pela Politécnica aqui de Pernambuco. Minha especialização é em engenharia de educação superior, no caso, engenharia não, mas educação superior, sou mestrando em engenharia ambiental. Também atuo bastante na área de orçamento, quer dizer, a minha vida é a área de orçamento. E atualmente eu estou como diretor da minha empresa, na verdade, passei muitos anos trabalhando em empresas de consultoria e de 2017 para cá aceitei o desafio de ser empreendedor aqui no país e isso me ajudou até a conhecer o melhor de custos relacionados à empresa e tudo mais. Mas vamos lá, o que é que a gente vai conversar hoje? Como o professor já adiantou, o professor já adiantou, é mais um bate-papo mesmo, mais uma conversa, então vou tentar aqui não ser muito formal, nem seguir à risca toda a minha programação aqui, mas tocar nos pontos principais daquilo que a gente vai conversar hoje. Então, eu separei alguns tópicos para poder a gente realmente abordar, que no caso seria a contratação pública, passar só rapidamente falando um pouco sobre a questão de quando a gente precisa contratar algo, por onde a gente tem que passar, o que é que tem, digamos assim, na questão de legislação, falar a questão de dados de entrada, que talvez é um dos principais problemas na hora da formação do custo, definição dos custos para fazer, digamos assim, a formação, a precificação dos custos de projetos, o que mudou com o BIM nessa precificação e alguns desafios e oportunidades que eu enxergo e algumas pessoas do mercado também enxergam com essa questão. Não vou precisar. Bem, então vamos lá. Bem, a gente já conhece, para quem já, digamos assim, está atuando há um bom tempo com empresas públicas, com órgãos públicos, já deve conhecer bastante essas leis que eu estou colocando aqui. Então, a Lei 8666/93, a mais conhecida, a Lei 10.520, Lei do Pregão. E por que eu fiz questão de colocar a Lei do Pregão? Porque a parte de projetos, a precificação de projetos, quando a gente lembra, digamos assim, de contratação pública de projeto, a gente já lembra diretamente da questão do pregão. Então, se a gente for ver projetos, por exemplo, no âmbito federal, muitos deles, se não a maioria, são contratados via pregão. Então, por isso que a gente tem que ter o entendimento também dessa lei. A própria lei das empresas públicas, porque, querendo ou não, é mais um grupo de contratantes que a gente tem no mercado, também da área pública, que também precisa ter esse conhecimento sobre toda a questão de legislação, toda a parte legal para poder fazer essa contratação. Então, é interessante conhecer a Lei 13.303/2016. E, por último, a nossa queridíssima lei aí, a nova lei de licitação 14.133, saiu do forno aí no ano passado, mas que ainda, digamos assim, ainda não pegou, mas vai pegar, tem que pegar, porque, querendo ou não, a 8666 está se despedindo. A 8666, a 10.520, essas aí estão se despedindo, porque a 14.133 vai meio que abraçar essas leis. Então, aí, a gente tem pelo menos 2 anos aí de adaptação, ou seja, a 14.133 aí, quando for 2023, aí ela vai ficar em definitivo. A gente atualmente pode usar um ou outro, mas
2023 não vai ter mais essa conversa, a gente vai ter que usar a 14133. E, claro, a gente tem várias formas de contratar, tem parte de concorrência, tomada de preço, ou até o próprio pregão mesmo. Citei algumas aqui, dispensa de licitação, mas o que eu quero chamar a atenção, na verdade, é na lei, na nova lei, né, de licitação, no seu artigo 19, inciso 5, parágrafo 3º, que ele traz o seguinte: eu não gosto de citar lei normalmente em apresentação, porque fica uma coisa cansativa, mas vamos lá. Ele está dizendo aqui que no artigo 19, ele está colocando: os órgãos da administração com competências regulares relativas às atividades de administração, materiais e mão de obra de serviço de licitação e contratos deverão, aí no parágrafo 3º, nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação e construção, no caso, nosso querido BIM. Então, o que acontece, na verdade? Assim, vai chegar um determinado momento que não vai ter para onde correr. A gente vai ter que, sim, fazer contratação em BIM. A gente vai ter que preparar, digamos assim, as nossas prefeituras, os nossos órgãos públicos, para poder fazer essa contratação. E isso, lá no finalzinho, quando a gente for falar um pouco sobre os desafios, isso vai ser algo que a gente vai ter, digamos assim, que encarar de frente. Ou seja, a gente está aí já na porta estamos em 2022, estamos na porta de 2023 e que vamos encarar mais cedo ou mais tarde isso. Então, é bom a gente já começar a se movimentar nesse sentido. Mas, vamos lá. O que é preciso para a gente fazer, para a gente construir esse preço do serviço, esse preço da contratação, digamos, de um projeto em BIM? Seja de um projeto em BIM, ou seja de um projeto convencional, a gente precisa ter muito bem definido o escopo. O que muitas vezes eu vejo, e isso aí é na minha prática, digamos assim, não só como orçamentista, como em alguns momentos até como gerente de projeto mesmo, é que muitas vezes o cliente não sabe o que quer. Ou seja, muitas vezes é colocado uma licitação na rua, colocado, digamos assim, algo, olha, eu quero construir uma escola. Sim, mas para quantos alunos? Qual a faixa etária desses alunos? Qual o nível da educação? Vai ser um nível mais básico? Vai ser um nível, digamos assim, nível fundamental? Então, assim, não tem essa definição. Ah, eu quero um hospital. Vai ser um pronto atendimento? Vai ser uma emergência? Vai ser uma urgência? O que é que vai ser? Então, muitas vezes, a falta de uma boa definição do escopo faz com que, na hora, digamos assim, de você fazer a precificação de um projeto, você não consiga fazer, digamos assim, da forma mais adequada. E não só isso, a gente tem que entender também qual a fonte do recurso, porque a fonte do recurso pode interferir na forma que a gente vai fazer essa precificação. O recurso vai ser um recurso federal, estadual, municipal. Que leis regem esse recurso? Então, a gente também tem que saber disso. Tem que saber qual a fonte de financiamento, vai ser uma emenda parlamentar ou não é, vai ser através de um banco público, ou seja, a Caixa Econômica Federal. Se for pela Caixa, qual as regras da Caixa que a gente tem que seguir para poder fazer, digamos assim, acontecer esse contrato. E, querendo ou não, isso reflete no custo. Não é porque o caminho, digamos assim, não, o material que a gente vai comprar, digamos assim, o projeto que a gente vai adquirir, ele vai ser o mesmo, independente da fonte financiadora. Mas a gente também tem que levar em consideração que muitas vezes essa fonte financiadora, ela diz, olha, tem que ter uma contrapartida, tem que ter uma parte do município e uma parte do órgão financiador. Então, essa informação, muitas vezes, ela vai impactar no custo sim, porque muitas vezes o município não tem esse recurso, vai ter que pegar outra fonte de financiamento, vai ter que muitas vezes, dependendo da fonte de financiamento, mesmo pública, tem também a questão de taxa de juros e tudo mais. Então, isso pode impactar na hora que você vai definir o quanto você vai gastar na questão, digamos assim, do projeto. Definição da questão da fiscalização vai ser uma fiscalização com a própria equipe, com os próprios recursos
da secretaria, do município, do governo ou do órgão governamental, ou vai ser uma empresa contratada à parte para poder fazer essa fiscalização? Então, isso também vai interferir. A gente tem que ter conhecimento disso. Ou seja, a definição do escopo é só o início das informações que nós temos que coletar para poder daí chegar no custo daquilo que a gente vai contratar, no custo do projeto. E não só do custo do projeto, mas também da fiscalização desse projeto. Porque eu vou dar um exemplo que aconteceu já comigo. Teve uma situação, tiveram duas situações há pouco tempo atrás, essas eu vou citar porque são mais recentes, de dois projetos que eu trabalhei em BIM. O primeiro projeto foi interessante, que é o seguinte: o órgão público, era de um governo do estado, ele contratou um projeto em BIM, mas ele não tinha nada para fiscalizar o projeto, ou seja, ele não tinha computadores, ele não tinha softwares, ele não tinha processos, ele não tinha sequer pessoas com conhecimento em BIM para fiscalizar a gente. O outro caso que aconteceu aí foi um município. Esse município contratou em BIM, mas na hora de fiscalizar, tinha até pessoas com conhecimento em BIM, sobre os processos, sobre o uso até de ferramentas, mas não tinha as ferramentas, não tinha nenhum equipamento e não tinha o software. Tanto que a empresa que foi contratada cedeu o software para ela mesma ser fiscalizada. Então, foi uma coisa até engraçada, que é o seguinte: a empresa contratou, a empresa, digamos assim, paga pelas licenças para elaborar o produto e teve que ceder algumas licenças para que a prefeitura fiscalizasse o trabalho que ela tinha feito. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente não consegue nem imaginar o nível de problema que a gente encontra no país por causa dessa questão do contratar sem saber o que está contratando, contratar sem saber se tem estrutura suficiente para contratar daquela forma. E isso é algo que a gente vai ver constantemente, principalmente porque a gente tem 5.000 e tantos municípios aí, e desses 5.000 e tantos, de grande porte, digamos assim, são pouquíssimos que têm uma estrutura, que têm, digamos assim, condições de estruturar um setor para poder fazer essa contratação, essa fiscalização. Então, é algo que é um desafio, sim, e que a gente vai ter que vencer o quanto antes, principalmente porque, senão vai, digamos assim, não vou dizer que vai ficar impedido, mas tem uma dificuldade maior na hora da contratação desses projetos. Mas vamos lá. Como eu falei, né, definição do escopo é um dos itens principais. Então, definir o objeto do contrato, o que é que vai ser projetado, quais são as especialidades envolvidas. Então, tem casos, às vezes, que a pessoa vai lá, contrata o projeto e aí vai ter que fazer um aditivo daquela especialidade que esqueceu, por exemplo. Eu vou contratar aqui a construção de uma unidade de pronto atendimento e não colocou lá o item gases medicinais ou sistema de gás, enfim, para toda a parte de oxigênio, nitrogênio. Então, assim, isso é muito comum de acontecer. Uma especialidade que não foi contemplada na hora de formatar esse custo do projeto e que tem que ser inserida através de aditivos. Então, é importante definir quais são as especialidades, exaustão, climatização, tudo isso tem que estar muito bem definido na hora de fazer de precificar esse projeto que vai ser contratado. Quais são as fases de implantação? Então, já tem que ter ideia. Olha, eu não vou conseguir construir com recurso todas essas etapas. Então, eu vou considerar 2 ou 3 etapas, 4 etapas. Então, tem que considerar também quantas fases aquele determinado objeto ele vai ser construído. Qual a documentação necessária? E não só isso, quais os requisitos mínimos. A gente tem que, na hora de pensar no projeto, a gente tem que saber quais são os limitadores. Sejam limitadores do próprio zoneamento da cidade, da própria legislação que rege aquele tipo de equipamento público. Então, sem saber isso muito bem, muitas vezes você vai ter, digamos assim, dor de cabeça na hora de chegar nesse custo, porque mais na frente vai ser necessário ampliar o prazo, ampliar, digamos assim, o número de especialidades ou até corrigir alguma falha nesse momento da precificação.
E aí, o que é que a gente tem como formação de custo? Como é que o mercado atua, muitas vezes, na hora de você formar um custo com relação ao projeto? Muitas vezes, muita gente utiliza o formato de que, não, vamos contratar por prancha, não, vamos contratar por metro quadrado, vamos contratar... Bem, gente, o que eu digo muitas vezes é o seguinte, muito cuidado com essas fórmulas prontas, muito cuidado com esses números de gaveta, porque cada situação tem a sua particularidade. Então, muitas vezes encaixa. Ok, por exemplo, se você entrar no site do CEOP, de Sergipe, você vai encontrar lá uma tabela de honorários para todos os tipos de serviços dentro da engenharia, na parte de projetos, na parte consultiva, que você pode formar, sim, um custo de uma licitação por ali. Mas não é o melhor caminho, porque cada situação, cada projeto, cada objeto que a gente falou em definir, ele vai ter a sua particularidade. E isso tem que ser pensado de forma individualizada. Por isso que aqui eu coloquei até um pequeno roteiro para a gente definir e que já é utilizado. Na verdade, isso aqui não fui eu que criei. O próprio DENIT, quando ele abre uma licitação pública, ele abre num formato muito parecido com esse que eu estou apresentando. Então, ele coloca lá os campos, mão de obra, equipamentos. Muitas vezes ele nem deixa muito claro essa questão de equipamentos e software, mas é uma forma também de apresentar equipamentos e softwares, material de consumo, deslocamento, testes e ensaios, locação de veículos e imóveis, despesas diversas. Então, assim, toda vez que a gente vai formar o custo de um projeto, a gente tem que pensar aquilo que a gente vai consumir. A gente pode muitas vezes até fazer o seguinte, eu não tenho todas essas informações. Então, a gente pode até ir ao mercado, pedir a 3, 4 empresas que trabalhem com a engenharia consultiva, que façam o projeto e que nos forneçam, muitas vezes, esse valor, mas é interessante que a gente tenha, digamos assim, parâmetros e que a gente vai ter que construir com o tempo, porque a gente já deveria ter, da forma convencional, de fazer projeto, e agora com o BIM, já é um novo desafio, a gente vai ter que criar isso também, ou pelo menos revalidar aquilo que a gente já vem utilizando e levar em consideração tudo isso. Ou seja, mão de obra, quanto de projetista, quantas horas de projetista, quantas horas de técnico, quanto de equipamento a gente vai precisar, locação de equipamentos, uso de software, licença de software. Então, a gente tem que pensar de forma, digamos assim, mais detalhada para que a gente chegue a um custo que seja factível. Porque eu vejo muitas vezes que o pessoal, vamos colocar custo por metro quadrado e muitas vezes não paga os custos da empresa. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de formar esse custo, mas esse seria um roteiro que eu estou sugerindo aqui que poderia ser muito bem aplicado. Agora, claro, que nessa conversa mais informal, nesse tempo mais curto, a gente não tem como detalhar muito cada um deles, mas serve aqui como roteiro. Bem, e aí o que é que mudou com o BIM? Eu já antecipei já no slide anterior, que é o seguinte, aquilo que a gente já vinha fazendo antes, que é com relação à questão de quanto cada equipe produz, baseado, digamos, na tipologia daquela edificação, vai ter que ser revisto, vai ter que ser reformulado, vai ter que ser novamente inspecionado, ou seja, a gente vai ter que meio que reaprender a formar esse custo, porque a gente não está simplesmente trabalhando, bota o desenhista para fazer isso aqui. Não, agora a gente está trabalhando com BIM, e a coisa é um pouco mais, digamos assim, bem amarrada, temos processos a seguir, temos uma metodologia a seguir, não é simplesmente, passa para o projetista ou passa para o desenhista que ele faz. Então, isso aí é algo que a gente precisa rever, a gente vai precisar realmente, com um certo tempo, validar esses valores de horas trabalhadas, de apropriação mesmo de horas e de recursos que a gente está utilizando. Como fiscalizar? E aí eu até junto o seguinte, como fiscalizar, como receber o produto, que é o seguinte, o que a gente precisa, na verdade, e aí parte para a questão dos editais, é saber contratar, que eu acho que vai ser também um desafio muito grande, que é como é que você exige, como é que você estabelece uma lista mínima
de requisitos para que sejam atendidos pelas empresas, pelos fornecedores, por quem vai ser contratado. Porque o que eu muitas vezes vejo é que, além da falha na definição do escopo, muitas vezes a empresa pública, o órgão público, a prefeitura, não sabe o que vai receber. Ela não tem a mínima noção. Eu quero em BIM. Tá, mas o que é que você quer? Qual o nível de detalhamento que você quer? Qual a finalidade que você quer? Então, assim, muitas vezes, quem está contratando nem sabe o que é que vai receber, nem sabe o que quer receber. Então, é importante que isso também seja bem definido. E aí eu já vou dar uma corridinha, porque meu horário está acabando. Mas, olha, uma coisa que a gente precisa ter também é que o órgão público não tem essa capacidade de fazer isso, a prefeitura não tem problema, vai ter que partir para o mercado. E aí é onde a gente entra muitas vezes com empresas de gerenciamento que tenham esse know-how, que já tenham esse conhecimento, que possam prestar esse serviço também, digamos assim, de fiscalização. Mas o que é importante, na verdade, é que essa contratação ela saia certa desde o começo. A fiscalização ela vai ser um reflexo, e uma boa fiscalização ou ruim fiscalização, ou uma má fiscalização, ela vai depender muito do que foi o contratado inicialmente. Então, por isso que é muito importante, no ponto de partida, isso estar bem definido. E aí, o que é que eu trago, digamos assim, como desafios e oportunidades, foi algo que já fui antecipando antes, né? Para o mercado, eu entendo que, assim, muitas vezes, os órgãos públicos, as prefeituras, as secretarias, enfim, todo esse ambiente, vamos colocar dessa forma, vai ter que se juntar, como a gente diz aqui no Nordeste, vai ter que se unir ao mercado e tentar entender, digamos assim, qual o melhor caminho para que, digamos assim, meio que fosse uma forma de adquirir o conhecimento já adquirido pelo setor privado. O setor privado ele já sabe contratar, boa parte dele já sabe contratar, já sabe, digamos assim, definir custos. Então, o que eu vejo, na verdade, é que para o mercado seria uma possibilidade de vender um produto. Ou seja, se a gente for pensar, a gente tem vários pequenos municípios. Então, por que uma empresa, uma associação de projetistas não vender projetos para essas prefeituras? E não só vender os projetos, como também vender editais, não para que ela seja beneficiada, mas vender o conhecimento, como dizem, a massa cinzenta, vender aquilo que elas têm de melhor para esses pequenos municípios, porque muitas vezes a gente chega num pequeno município como esse, tem no máximo um arquiteto ou um engenheiro que está tocando lá e que não tem capacidade técnica nem conhecimento técnico para poder fazer uma licitação ou fazer, digamos assim, qualquer tipo de relacionamento com o mercado com relação ao BIM. Então, acho que o mercado pode contribuir com relação a isso, para profissionais autônomos também, vendendo esse tipo de conhecimento, e para os entes públicos, assim, eu não vejo como uma oportunidade, mas como desafio. Assim, o setor público vai ter que acordar, ou por bem ou por mal, no próximo ano. Não tem mais para onde correr, a gente vai ter que, sim, quem faz parte do setor público, então eu presto serviço a muitos entes públicos, então assim, vai ter que acordar, vai ter que entender que é um caminho sem volta, e ou aprende, ou faz, digamos assim, da forma correta, ou vai ter dor de cabeça mais na frente. Mas, bem, gente, era isso basicamente que eu queria trazer para vocês. Eu acho que vai ficar muito mais dinâmico e melhor quando a gente tiver no debate. Mas, por fim, deixar os meus contatos aí para quem quiser continuar o debate depois daqui ou até tirar alguma dúvida, alguma informação que seja necessária, está aí os meus contatos. E é isso. Obrigado aí. E vamos lá, vamos para nosso debate. Deixa eu tirar um compartilhamento aqui. Obrigado, Vilbert. Vamos começar a nossa sabatina. Então, assim, eu queria iniciar, Vilbert, esquentando aí um pouco a questão das perguntas. Tu conheces a calculadora de preço de projeto do CalBR?
Você chegou a ver? Já cheguei a ver, não Pronto. usei, mas já cheguei a ver já. Pronto. Não, na verdade, minha pergunta era isso. Caso tu já conhecesse, tivesse alguma observação a falar dela, alguma opinião a dar sobre ela. Olha, eu sou um pouco crítico, professor, com relação à questão de qualquer coisa que ela deixe muito rígido. Como eu citei, a gente entra em várias... Na verdade, a que eu citei foi a do CEOP, Sim, mas a gente conhece várias tabelas de honorários, tem algumas tabelas que estabelecem o valor por prancha, outras estabelecem o valor por, digamos assim, por produto. Eu particularmente, assim, eu acredito, e isso é uma coisa minha, não sei se é porque eu tenho facilidade com a parte de custos, mas eu acredito que cada situação ela deva ser levada, digamos assim, de forma particular. Uma forma que a gente pode utilizar muitas vezes é ir direto no mercado e pedir propostas comerciais, porque é o seguinte, como eu disse, né, essa questão dos desafios e as oportunidades. Eu acho que quem está no mercado sabe quanto ele vai gastar para um determinado projeto como aquele, qual o nível de dificuldade que ele vai ter. Pode ser um projeto mais simples ou um projeto que venha a necessitar de uma maior, digamos assim, de uma maior informação ou de uma maior complexidade. Porque quando eu vejo, por exemplo, um projeto que ele é cobrado por prancha, aí eu fico pensando, poxa, mas aí o BIM a gente já está meio que tentando se livrar dessa questão de prancha. é, Não é que se livrar, mas assim, vai chegar um momento que a gente não vai ter esse parâmetro. sim, Ah, mas por metro quadrado. Aí, por metro quadrado eu também não sou muito, porque assim, um metro quadrado de um aeroporto ou de um shopping não é o mesmo de uma edificação comercial, por mais que as duas tenham uma finalidade muito parecida. Ou seja, você tem um shopping lá, mas ou um aeroporto que tem todo aquele mall que é usado comercialmente, mas quando você pega uma edificação, digamos assim, mesmo que seja comercial, veja, eu estou usando praticamente a mesma finalidade, mas que ela não tem, digamos assim, um número de especialidades muito maior, nível de segurança. Então, você acaba até o metro quadrado aí foge. Então, assim, por isso que eu não sou muito fã de fórmulas prontas. Eu acho que muitas vezes perfeito. é melhor ir para o mercado e pegar essa informação de quem faz. Perfeito. Deixa eu só complementar um pouco o que você falou, e eu concordo também. Eu acompanhei um pouco a construção dessa tabela, não é uma tabela, é uma calculadora, tá? De preços lá do CAL, porque na época eu estava como presidente do CAL aqui do meu estado, e depois fiquei como também superintendente, não, como conselheiro e tal. Então, eu acompanhei um pouco o desenvolvimento. A gente tinha inicialmente uma tabela efetiva, que tinha algumas variáveis que você poderia mexer para ajustar os valores, mas aí aquilo evoluiu para uma calculadora. E aí, quando é uma calculadora, o bacana dela é que a gente pode imputar muita coisa e deixar ela totalmente adaptável. Isso é um fator positivo dela, tá? Outra coisa que é interessante dela é que ela já tem a questão dos impostos. E a gente pode também ligar, desligar, porque ela é toda interativa nesse sentido, quais impostos recaem sobre o tipo de empresa que você tem. E aí, se é simples, se não é, e tarará, tá, você vai compor. A ideia dessa calculadora é que você, como arquiteto, possa abrir e saber como cobrar. É isso. Tá? Ela não, embora ela possa servir de referência para órgãos, etc., o pensamento inicial não foi esse. O pensamento inicial foi servir de ferramenta para os próprios arquitetos. E aí a gente consegue fazer isso. A gente consegue também colocar a tipologia do projeto, e essa tipologia afeta o valor do projeto. Porque, como você mesmo falou, 1.000 metros quadrados, digamos, de um galpão, não é 1.000 metros quadrados de uma clínica, né? Completamente diferente. Então, é possível nessa tabela também dar esse input de qual a tipologia de projeto, qual tipo de projeto, e aí ele calcula a variação também que seria em virtude da complexidade. O outro item, além da área, porque a área também faz parte lá do contexto, além da área é a questão de repetições. Então, se eu tenho habitação social, digamos, são 500 casas,
E aí há a questão da repetição. Então, ele tem também um componente lá que te ajuda a calcular quando há repetições. Então, assim, eu não digo com isso que é a melhor coisa do planeta. Não é. Eu acho que tem alguns furos que dá para a gente... especialmente porque não toca nada de BIM, não tem ainda isso. Ela foi construída muito antes da gente discutir essas questões, né? Portanto, há ali algumas coisas que podem ser melhoradas, mas eu julgo ser um interessante referencial, vamos dizer assim, tá? Que vale a pena dar uma olhada. Eu gosto dessa ideia. Pronto, vamos porque assim, pela minha fala parece que eu estou condenando todas as formas digamos assim, de números prontos. Não é bem por aí. Eu acho que o número pronto, igual ao cube que nós normalmente fazemos quando estamos estabelecendo uma ideia de valor, ele é válido. Ele é válido como referência. Ele é válido como, digamos assim, olha, ordem de grandeza. Sim. Então, eu entendo que uma ferramenta como essa, ela serve muito bem como ordem de grandeza. Pois. Mas eu sempre fico, digamos assim, sempre gosto de ter o cuidado da pós-avaliação. Mas eu confesso que, assim, professor, essa questão da definição, muitas vezes, talvez seja o menor dos nossos problemas. Por incrível que pareça, porque, assim, o que eu acho, e na minha opinião, é o que mais dificulta a precificação de um projeto, é a falta de definição do escopo. A maioria dos meus clientes, sejam eles públicos ou eles privados, pouco sabem, digamos assim, não é que pouco sabem, é assim, muitos não têm a mínima ideia daquilo que estão contratando. Parece absurdo, mas assim, o que eu quero falar é, muitas vezes, como eu dei o exemplo, né? Eu quero fazer uma escola. Tá, digamos, eu estou prestando serviço para um município e o município, olha, eu quero fazer o custo do projeto aqui para uma escola. E aí, quando você começa a fazer essas perguntas, como eu disse, olha, mas para quantos alunos? Vai ter uma área de recreação? Não vai ter? Já tem terreno definido? Então, assim, é engraçado que eu tive uma situação como essa, que a pessoa estava achando que eu estava botando dificuldade. E, na verdade, eu queria informações para eu poder formar o custo. Eu queria informações para que eu desse o melhor, digamos assim, o mais próximo daquilo que ele está precisando. Então, assim, estou cansado de ver projetos que você vai chegando, vai caminhando com o projeto e no meio do projeto o cliente descobre que ou não era exatamente aquilo que ele queria, ou era exatamente aquilo, mas com o dobro, ou com mais uma inclusão. Então, assim, eu vou dar um exemplo que parece absurdo, mas não é. Teve um cliente nosso, e nesse caso não estava como orçamentista, quer dizer, eu estava como orçamentista e gerente de projeto, que o cliente contratou um posto de pedágio. Beleza, vamos fazer o posto de pedágio, a gente fazendo reuniões quinzenais, definindo escopo, fazendo tudo mais. Quando a gente chegou para entregar, o cliente, eita, mas eu precisava de uma passarela. Agora, eu tenho que mudar a altura de coberta, eu tenho que mudar toda a estrutura. Então, não, mas o nosso padrão tem passarela. Agora, meu amigo. Então, assim, veja que isso foi um caso específico que eu estou falando, mas que isso é muito comum acontecer digamos assim, em órgãos públicos. Então, muitas vezes você vai desenrolando o projeto, colocando muitas vezes para pré-aprovação, e quando descobre mais na frente, como a gente costuma muitas vezes dizer, o enterro voltando, né? A gente chega lá achando que já está finalizando e aí começa a voltar porque ninguém tomou o cuidado de definir bem o escopo, definir bem as etapas do processo. Então, assim, uma das coisas que também faz com que haja, digamos assim, um problema na definição do custo é exatamente a definição do escopo. Então, é um problema que eu acho que a gente tem que resolver primeiro, para daí sim, porque metodologia para formação de custo de projeto, a gente tem vários livros, vários autores que abordam exatamente esse tema, trazendo praticamente a fórmula, digamos assim, de como fazer e para cada projeto. Mas para isso a gente precisa ter um bom e definido escopo antes de começar tudo. Perfeito. Vamos aqui às perguntas. Nosso amigo Marcos Romano pergunta: Wilbert, pode falar um pouco sobre o tema projetos em BIM estão mais caros, fato ou fake?
Eu me senti naquelas vinhetas da Globo que tem lá. Mas vamos lá. Olha, eu confesso que é o seguinte, essa questão de mais caro ou mais barato, eu gosto de abordar de uma forma diferente. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que lembrar, todos nós que, digamos assim, passamos por um curso técnico ou um curso de graduação, a gente normalmente paga uma disciplina de economia. E a gente sempre tem a questão de lá da oferta e da demanda. Quando a gente tem, digamos assim, muitos projetistas fazendo uma determinada coisa, a tendência do custo é cair. Quando a gente tem poucos profissionais trabalhando nessa área, a tendência é aumentar. Então, o que está acontecendo muitas vezes com o BIM, em determinadas áreas, não vou dizer que são todas, é que o custo está elevado não pelo custo da atividade em si, mas muitas vezes ela está relacionada pela falta de profissionais. Eu digo, por exemplo, que a área de orçamento é uma área que está muito carente de profissionais. Não, eu digo não orçamento em si, mas orçamento e em BIM, digamos assim, o 5D em si. Então, isso aí está faltando profissional, tanto que, digamos assim, quem domina, vamos dizer assim, quem está fazendo esse tipo de produto, se vê, digamos assim, tem a liberdade de cobrar até um pouco mais caro pela, vamos dizer, exclusividade. Mas, quando a gente vai analisar, vamos pensar naquela listinha que eu passei, né? Mão de obra, equipamento, software, aquela listinha que eu passei, que eu disse, vocês podem seguir. Se a gente for pensar ali, de um lado, diminuiu o HH. Se a gente for pensar, por exemplo, na parte de quantificação. Porém, do outro, a gente precisa de equipamentos mais robustos para poder rodar programas de orçamentação. Nós temos, por exemplo, não mais a licença do Excel, que a gente trabalhava muitas vezes, ou de um software que, digamos assim, tem um custo mais acessível. Às vezes a gente tem que partir para um custo, um software, digamos assim, com um custo mais elevado. Então, no final das contas, em alguns momentos, ou está elas por elas, digamos assim, a gente reduziu num canto, mas está aumentando no outro, ou está ligeiramente mais alto, mas assim, dizer que eu dobro ou triplo, não, isso não está acontecendo. Talvez sim, as pessoas que estão sendo consultadas estão cobrando mais caro exatamente por essa questão da oferta e da demanda. Então, eu acredito que, pelo menos eu vejo que o mercado ele se regula muito por isso. Tanto que eu brinco bastante quando eu estou, muitas vezes, apresentando a aula de custo de projeto, eu falo que existem 3 formas. Existe a forma, que são as tabelas, né, que a gente estava debatendo há pouco tempo. Existe aquela que você forma o custo a partir das métricas e, digamos assim, pensando em mão de obra, material e equipamento. E tem a terceira, que é pela cara do cliente. Você olha para a cara do cliente assim e diz, ele pode pagar isso? Pode, então vou cobrar isso. E aí, onde você cobra 2 vezes ou 3 vezes até mais. Essa aí eu abomino, mas existe sim no mercado o pela cara do cliente. Isso aí é fato. Imagino que essa pergunta do Marcos já foi até respondida quando ele diz assim, como cobrar? Por prancha, hora homem ou produto? Que é o que você estava falando. E sim, nenhum deles, mas pela composição de custo, né? Isso. De todos os itens. Aí ele pergunta também, na Lei 14.133, como você citou, está escrito preferencialmente em BIM. Isso é muito questionável nas licitações ou até mesmo pelos órgãos fiscalizadores, TCM, TCE, TCU. Pode dizer algo sobre isso, por favor? Olha, ainda é o Marcos, né? Vê, o Marcos, o que eu posso te dizer, na verdade, é o seguinte. Apesar de ter falado 2023, eu confesso a você que isso vai ser que nem a lei dos lixões. Já que eu estou fazendo mestrado nessa área ambiental, a lei dos lixões, que a gente chama de lei dos lixões, que era para acabar com os lixões, de criar aterros sanitários, aterros controlados, é uma lei que ela foi colocada. E aí, não, vamos adiar por mais 2 anos, vamos adiar por mais 5, vamos adiar. E eu acredito que, pela quantidade de municípios que nós temos, pelo que eu estou vendo no mercado, eu digo a você, fatalmente, digamos assim, primeiro, é preferencial, então, assim, você já matou a charada, digamos assim, que vai ser, não é
uma obrigatoriedade, mas vai ser algo que é preferencial mesmo e que a gente vai ver que, com o tempo, isso vai se tornar regra, mas que eu acredito que isso vai ser, tipo, joga um pouquinho mais para frente, porque o mercado não está, joga um pouquinho mais para frente, porque o município não está. Então, assim, isso vai ser algo que também costumo dizer nas minhas aulas que eu não acredito no 5D puro e simples antes de 2025. A gente está vendo ainda as áreas de projetos se organizarem, as empresas de consultoria, até os próprios órgãos públicos, digamos assim, se organizarem para conseguir fazer o 3D, o 4D, e para chegar no 5D você conseguir fazer o negócio, digamos assim, como o BIM gostaria que fosse. O BIM colocando como entidade, né? Mas eu digo assim, como a gente gostaria que fosse feito dentro do BIM. Então, assim, eu não acredito que em 2025, veja, eu ainda estou botando 2 anos depois da lei, eu acredito que até lá a gente ainda vai estar tropeçando muito nessa questão. Sim, eu também concordo. E eu acho que isso tudo parte também um pouco, não sei se você concorda com isso, no sentido de como a gente encara essas coisas. Porque, assim, eu posso ler o termo preferencialmente e fazer uma comparação com os caixas de supermercado, quando tem assim, preferencialmente idoso, gestante ou portador de alguma deficiência. Quem vai à frente, se eu estou ali naquela fila, que eu deixo passar são eles. Eu estou lá esperando, mas eu deixo passar eles. Então, o fato de ser preferencialmente não diminui a posição dele, mas, na verdade, o exalta. Ele é que tem a preferência. Eu fico aqui esperando. Chego de carro, dá a preferência a outro, eu parar e esperar o outro passar. O problema é eu olhar para isso como uma desculpa para não usar. Aí é um grande problema, né? Uma vez não usando, tem que justificar. Até colocando um pouco aqui do que o Murilo estava falando. Não usou, tem que justificar por que não usou. O meu medo é essa justificativa, o que seria uma exceção, virar regra. Tá? Esse é meu medo. Quer dizer, eu estaria dando uma justificativa para alguns casos que, eventualmente, não desse para usar, mas numa tentativa de, sei lá, empurrar com a barriga ou qualquer coisa assim, né? De tentar fazer com que a coisa não rode agora, essa coisa que seria uma exceção, essa justificativa passa a ser um Ctrl+C e Ctrl+V em todos os processos. Parará. Então, quem está lá na frente fiscalizando, se admitir isso, esse Ctrl+C, Ctrl+V vai ser extremamente danoso para o processo. Agora, se quem está lá na frente fiscalizando diz assim, não, negativo, esse aqui dava para usar, nem venha forte. Aqui dava para usar, e tu vai ter que usar, ou então tu vai levar pau. Né? Então, quem está lá na frente, se tiver essa postura, beleza, mas se não, meu medo é que vá realmente empurrando com a barriga. Olha, eu vou te dizer que eu acho muito fácil do teu medo se realizar. Porque, assim, eu fico imaginando que é o seguinte, a gente chega no TCE, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco tem o TCE, e o TCE, assim, tem bons profissionais, tem, digamos assim, tem bons equipamentos, mas não tem corpo técnico suficiente. Então, aqui, por exemplo, em Pernambuco, tem um pouco menos do que 200 municípios. Então, muitas vezes, o TCE não vai conseguir abraçar tudo. E aí, eu tiro pelo exemplo, novamente, dos aterros sanitários. Então, o TCE faz um esforço enorme para poder, digamos assim, acompanhar isso tudo mais, mas não consegue, muitas vezes, impor a questão da lei e não consegue, digamos assim, fazer com que o cenário mude de forma considerável. Ele vem trabalhando, e aí, quando a gente fala a questão de alguém chegar e dizer, olha, não, dá para fazer. Quando você for ver, esse não, dá para fazer é depois de 5 anos. Aí já trocou muitas vezes até equipe técnica, já trocou, digamos assim, até o próprio, digamos assim, executivo. Então, o que eu vejo, na verdade, é que se não for algo, por exemplo, das associações ou de, digamos, alguém mais efetivo para dar esse apoio,
seja orientando e auxiliando no desenvolvimento e também na parte de fiscalizar e dizendo, olha, saiu um edital aqui de projeto, não saiu seguindo isso, vamos entrar com um recurso, vamos entrar com alguma coisa do tipo, para poder barrar. Se não for dessa forma, eu vejo exatamente o seu medo se realizando. Eu vejo ele, digamos assim, ele se tornando um Ctrl-C, Ctrl-V. Deixa eu até pegar essa tua expressão Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, para você ter ideia. Esse Ctrl-C, Ctrl-V, às vezes ele é tão, digamos assim, escrachado, que há cerca de 2, 3 anos atrás eu encontrei um edital com CPMF. Ou seja, CPMF caiu aí há uns... Caramba, nem lembro mais quando tinha CPMF. E tinha lá no edital CPMF. Então, para você ver a que ponto chega o Ctrl-C, Ctrl-V. Verdade. E mais, gente? Perguntas? Há pouco o Wagner levantou a mão. Quiser falar, Wagner? Isso. Vamos lá, gente. Eu acho que o Murilo também, logo no comecinho, deixa eu subir aqui. O Murilo perguntou logo no começo, você acredita que a maioria das prefeituras possui equipe interna para fiscalização ou a tendência é contratar equipe externa para realizar a fiscalização dos entregáveis dos BIMs? Depende muito do nível de prefeitura. Por exemplo, eu entendo que prefeitura... Vamos lá, eu não sou cigano, não sou tarólogo, nem jogar nenhum número cabalístico aqui, mas eu acho que cidades com mais de, sei lá, 1 milhão de habitantes, ela tem uma estrutura mínima aí para ter essa cobrança interna, ter esse trabalho interno. Eu acho que menos do que isso, 500 mil ainda dá para fazer um esforço, mas menos do que isso, eu acho que não. Eu acho que aí já vai ter que usar, digamos assim, das empresas do mercado, ou até de autônomos mesmo, de profissionais autônomos para poder fazer esse trabalho. E por que eu estou estabelecendo uma quantidade, digamos assim, uma população? Porque normalmente você vê que, assim, quem tem uma equipe mais pujante, uma equipe maior, mais bem treinada, são municípios que têm uma arrecadação maior, que são municípios que, digamos assim, têm recursos para construir um corpo técnico, uma secretaria de infraestrutura, uma secretaria de obras. Então, quanto menor o tamanho do município, em número de população mesmo, número de imóveis, coisas desse tipo, então você já começa a ver uma redução, chegando ao ponto de que uma cidade com 20, 30 mil habitantes, você vai ver o secretário de obra que pode ser engenheiro, pode ser um arquiteto, que ele, no final das contas, vai fazer tudo. E aí, praticamente, assim, ou ele faz tudo, ou ele terceiriza tudo. Então, não tem condições. Então, como eu falei, né, a gente tem mais de 5 mil municípios, eu acho que mais da metade vai entrar nessa situação de terceirizar. Então, onde entra aquela questão das oportunidades que eu estava falando, seja para um autônomo, seja para uma empresa, digamos assim, ou uma associação. Enfim, eu acho que é bem por aí, Murilo. Chutei números aqui, cabalísticos, mas são informações que eu acho que faz um pouco mais de sentido trabalhar dessa forma. Vilbert, a Conexão BI fez um levantamento ano passado e chegou a um número de que 86% das prefeituras do país têm até 50 mil habitantes. Pronto. Ou seja, praticamente esse aí. E aí é onde eu acho que... Porque, assim, eu acho que a nossa conversa aqui, ela tanto está abraçando o setor público como também o setor privado. E aí eu vejo, por exemplo, aqui em Pernambuco nós temos digamos assim, o pessoal também do BIM, pessoal muito atuante e tudo mais. E certa vez, até conversando com o Kleber, eu não lembro se foi em particular ou foi dentro do próprio grupo, eu até questionei, eu disse, poxa, não seria o caso da gente fazer um trabalho fazendo, digamos assim... Porque, veja, nessa volta a questão do lixão, eu até estou batendo muito nessa tecla, mas, assim, algumas cidades, o que é que elas fizeram com esse problema do lixão?
poxa, uma cidade é muito pequena para poder ter um lixão, ter um aterro sanitário, porque é uma coisa cara. Então, juntaram-se 5, 6 empresas, 5, 6 municípios, e criaram um aterro sanitário, onde cada uma contribui, digamos assim, financeiramente, para poder manter aquilo ali. Então, por que não um grupo de pessoas, digamos, técnicas, que a gente pode colocar, digamos assim, à disposição de 5 ou 6 municípios, claro, remunerados, ninguém vai trabalhar de graça, mas remunerados para que seja feita, digamos assim, os projetos de acordo com a lei, seja feito de acordo com o mercado, porque vai chegar um momento também que o que vai acontecer com esses municípios que não contratarem em BIM? Eles vão ficar com aquelas empresas que não quiseram ou não conseguiram, digamos assim, aceitar o desafio de entrar no BIM. Então, o que vai sobrar para essas empresas, muitas vezes, são empresas que não, digamos assim, não evoluíram. Então, não quero dizer que essas empresas ela têm uma baixa qualidade, não. Vai ter bons profissionais, mas assim, vai ser algo que você vai estar adquirindo de forma obsoleta. Ou seja, é como se eu tivesse hoje em dia todo mundo trabalhando com smartphone e aí eu vou no mercado comprar um celular de lanterninha. Ele vai funcionar, ele vai ligar, ele pode até tirar foto, mas não é o que o mercado está fazendo. Ou seja, na hora que você for precisar de, sei lá, daquele projeto para uma manutenção, para uma documentação, você vai voltar anos, digamos assim, no mercado. Então, eu acho que era interessante, sim, criar núcleos onde esses municípios eles fossem atendidos de forma, digamos assim, com associações, né? Vários municípios gerando, digamos assim, pagando o custo desses escritórios ou dessas pequenas unidades. Eu acho que é uma saída. Não estou dizendo que é a solução, mas talvez seja uma ideia. Perfeito. Maravilha. Alguém mais? O Marcos está colocando aqui que o estado de São Paulo, 78% dos municípios tem menos de 50 mil habitantes. Olha lá. Ângelo colocou aqui, por falar nisso, na SEAB São Paulo, nós barramos essa ideia de contratar projeto por pregão. Nossa. Não consideramos serviço comum de engenharia porque, mesmo quando é simples, não é homogêneo. Ângelo, eu acho tão interessante isso que você colocou, que assim também comungo da mesma opinião. Eu acredito que nada de engenharia, ele possa ser a engenharia, a arquitetura em geral, ele não deve ser considerado, ele não é um produto de prateleira que você deva fazer através do pregão. Então, sim, eu sou desse mesmo pensamento e vou até além. Eu acho que muitas vezes esse tipo de pregão ele dá abertura a muita picaretagem. Eu já vi, por exemplo, aqui, uma vez eu estava visitando um cliente e ele estava participando de um pregão, até pelo sistema do Banco do Brasil. Aí a minha cliente saiu do escritório dizendo assim, não dá para competir. Aí eu perguntei a ela o que é que aconteceu. Ela disse, olha, um projeto que estava aí orçado em R$ 700 mil, que era de um tribunal, eu acho. A empresa vencedora ganhou por 150. Aí ela até disse, será que esse profissional, será que essa empresa, ela vai, tipo, fazer tudo, ou tudo com estagiário, ou tudo, sei lá. Não tem condições. Mas, muitas vezes, a regra do pregão, ela diz que essa empresa foi vencedora, e o interessante é que depois eu achei tão interessante o caso que depois eu fui acompanhando. Ela disse que abandonou o processo. A gente sabe que tem algumas amarras na própria lei que diz, não pode ser tantos por cento abaixo. Mas, assim, se todo mundo mergulhou, das duas, uma. Ou o valor não era coerente, o valor que foi colocado lá não era coerente, então era natural que todo mundo mergulhasse, ou, digamos assim, ou era um monte de aventureiros, e que, na verdade, eram uns aventureiros que entraram, baixaram, digamos assim, a régua lá para baixo, e, no final das contas, prejudicaram o mercado. Então, assim, essa questão do pregão, claro, isso também não impede de acontecer licitação, mas pregão, eu não sou muito simpático a pregão, não. Para mim, pregão fica lá para uma caixinha de caneta, uma esma de papel, tá bom demais, mas para serviço de engenharia, não. Também acho. Pode falar, Ângela.
Ângelo, manda brasa. Então, é só uma coisa, e às vezes, a aceitação do pregão como forma de contratar projeto vem de omissão do corpo técnico do órgão. Porque se o corpo técnico fala isso que eu falei, escreve, assina e bota embaixo o registro funcional, o jurídico fala, então, tudo bem, vamos fazer por convite, ou seja, qual for o convite, tomada de preço, seja qual for a modalidade na qual recai aquilo lá, né? Então, isso, vocês que estão numa vibe de assessorar a prefeitura menor, né? Eu acho que isso é uma coisa que você tem que colocar. O engenheiro, o arquiteto da prefeitura, ele tem poder, ele se retrai porque tem medo, sei lá do quê, mas esse é o tipo da situação que depois vai sobrar para quem está contratando. O pregão é o paraíso do mergulhador e do paraquedista. É o tipo de tropas anfíbias e aerotransportadas, né? Assim, uma predação, assim, no fim, sobra para a gente que é contratante, não é que só o profissional sobra, o público, o povo, o contribuinte sofre, né? Uhum. Verdade. Eu acho interessante, Ângelo, porque é o seguinte, tá certo que muitas vezes a gente que trabalha com custo, a gente não tem a expertise toda, digamos assim, a gente não tem o conhecimento do todo. Vou dar um exemplo, eu posso saber muito bem quanto tempo um arquiteto leva para fazer uma determinada solução, um engenheiro de estruturas uma outra solução, e posso pecar em outras especialidades. Mas normalmente quando a gente chega a um custo, até seguindo aqueles parâmetros que o professor Rogério falou, olha, a gente tem uma calculadora que ela serve de parâmetro, ou você entra lá numa tabela de custo por metro quadrado, você tem um outro parâmetro. E aí você que trabalha com custo, sempre você é meio desconfiado, você confere aqui, confere ali, e aí quando você chega no valor que você olha, não, aqui paga o justo. Então, na verdade, o nosso trabalho de orçamentista é sempre buscar o justo, nem é massacrando quem está fornecendo e nem está prejudicando financeiramente quem está contratando. Mas, assim, a gente vai lá, a gente coloca um custo e diz, poxa, isso aqui está justo. Quando a gente bota isso no pregão, quando a gente bota isso na licitação, que o cara chega lá e dá um mergulho, assim, das duas, uma, ou você se sente inseguro dizendo, poxa, eu não sei mais fazer um custo de um projeto, ou você vê que o mercado está cheio de mergulhador. E sim, eu posso afirmar para vocês, o mercado tem muita gente mergulhando, tem muita gente, como a gente costuma dizer, trocando dinheiro, tem muita. O que eu vejo muitas vezes é o seguinte: a empresa vai diz, não, a gente vai fazer e vai acontecer, enfim, mas assim, subestimando muito a questão do HH, subestimando muito a quantidade necessária de projetistas, muitas vezes usando softwares piratas e assim, eu não estou aqui para defender A ou B empresa, não, eu acho que o correto seria realmente contratar o software, negociar, mas assim, o que a gente vê muitas vezes são empresas que muitas vezes não estão preparadas para entrar nesse mercado e aí usa de vários artifícios para poder mergulhar. E aí a nossa segurança volta quando a gente vê que um projeto desse ele não chega ao fim. Ou se ele chega ao fim, ele deu prejuízo para alguém. Seja prejuízo para quem mergulhou, ou seja prejuízo para quem contratou. Então, assim, a gente vê muito isso. Então, isso, de certa forma, dá uma certa segurança que a gente, quando faz um curso desse, está no caminho correto, mas nos dá uma tristeza porque vê que o mercado está muito contaminado, que tem muito mergulhador. Isso desanima um pouco, mas nada de desanimar. É só uma observação que eu acho que a gente tem que estar ligado aos perigos, aos desafios, enfim, ao que aparece no mercado. Perfeito. Ok. O André comentou aqui que tinha que voltar o critério da inexigibilidade, 70% do orçado. Correto. Esse
O critério ainda muito utilizado com obras, nas licitações de obra, esse critério dos 70% do orçado, com obra fica mais fácil de você, digamos assim, você aferir, porque querendo ou não, o cara não faz milagre com relação à questão do material. Ele pode até fazer com mão de obra, porque ele deixa de contratar metade da mão de obra, bota metade clandestina, e aí, enfim, muitas vezes até a prefeitura aceita esse tipo de comportamento, mas, enfim, acaba, digamos assim, ele não conseguindo reduzir na questão do custo do material. Então, os 70%, ele realmente ele é um limite interessante para ser usado, mas como a questão do projeto é uma questão, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer? Uma questão, não chega a ser subjetiva, porque a gente tem parâmetros e tem como, digamos assim, estabelecer parâmetros mesmo para poder estabelecer a elaboração do projeto. Mas por ser um trabalho intelectual, muitas vezes a pessoa diz, eu consigo fazer essa solução em metade do tempo que o outro faz, ou em 20% do que o outro faz. Então, assim, por ser uma coisa intelectual e que você muitas vezes não tem como materializar, então essa questão de 70%, às vezes até diz, isso aí é para você, sei lá, enfim, é muito complicado o setor público quando você tem a possibilidade de refutar uma orientação, tipo essa dos 70%. Então, nesse caso dos projetos, por ser uma questão intelectual e que cada um trabalha da sua maneira, não tem uma materialidade, eu acho que a palavra seria essa, e aí a gente não tem como fixar isso aí entre os mergulhadores e os paraquedistas. Mestre Romano, diga. Então, o Murilo colocou aí, né, sobre essa questão do preferencialmente, se isso poderia ser um BIM mandate. Eu queria ouvir aí a opinião do Rogério, do Wilbert, quem mais aí. Eu achei que poderia, né, que como é uma coisa controversa, embora eu concordo com o que o professor Rogério falou, né, de que o preferencialmente, né, acaba realçando que é para ser assim, né? O exemplo da fila do supermercado, do caixa. E muita gente vai dizer por que não. Mas eu durante muito tempo, né, até mês passado, eu sempre trabalhei em comissão de licitação, e uma das funções das empresas que participam nas comissões de licitação é contestar o outro. Né? Tem muitos que, a gente até já falou isso, né, Wilbert, no curso lá. Eles estão lá para contestar, eles dão o preço deles e não estão preocupados com isso. Então, começa a contestar, a gente tem que estar respondendo e tal. Então, a minha preocupação, a minha pergunta, né, para poder esclarecer, é justamente por isso, porque quando você fala preferencialmente, talvez até o que o Wilbert falou, né? Vamos amadurecer, vamos mais um ano, mais um ano, mais um ano, até que isso tome um formato e passe a fazer parte, né, da nossa cultura. Mas, enquanto isso, na minha humilde opinião, o preferencialmente pode ser contestado como dizer não é obrigatório. Se não é obrigatório, eu não posso ser eliminado. E aí, o colega Ângelo colocou que o fato do preferencialmente pode ajudar numa tabela, né, na classificação, como sendo um lado positivo para o BIM. Eu concordo com tudo isso, mas eu estou vendo a questão prática. Você fala preferencialmente, alguém vai dizer com certeza, preferencialmente não é obrigatório. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês aí, justamente para formar a opinião, porque, né, como vocês sabem, nós estamos trabalhando com BIM e precisamos
crescer, evoluir, né? E cada vez a opinião dos colegas é muito importante. Perfeito. Tu começa ou começa, Rogério? Não, fica à vontade, fica à vontade. Você é o convidado. Fale primeiro. Então, vamos lá. Marco, eu vou só te dar um exemplo. O decreto 7983/2013, ele fala que o uso do sistema de referência SINAP para obra de edificação e SICRO para obra de infraestrutura é preferencial. Ele não usa a palavra preferencial, mas ele dá a entender com todas as palavras de que o uso do SINAP ou o uso do SICRO é só quando ele está coerente com o projeto. O que é que eu escuto na maioria das prefeituras e órgãos públicos? É obrigatório usar SINAP. Então, o fato de estar, digamos assim, na lei, ou o fato de estar escrito, digamos assim, claramente lá, o tom de obrigatório ou não vai ser dado ou pelo mercado ou por quem estiver contratando. Então, o que a gente vai ter que esperar, vamos dizer assim, é 2023. Quando 2023 a gente tiver a Lei 866, digamos assim, colocada de lado, a Lei de Pregão mais colocada de lado, a gente vai ver se o tom vai ser o tom que o pessoal diz que o SINAP é obrigatório, ou seja, que o BIM é obrigatório, ou vai ser o tom do preferencial. Eu arrisco dizer que o seguinte, que vai ser o pior dos dois mundos, que vai ser o tom do obrigatório, mas que ninguém está preparado para fazer o preferencial. É isso que eu consigo, que, assim, eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas o meu lado pessimista às vezes grita e diz, ó, é esse caminho que vai tomar. Mas vou passar a palavra para o Rogério, eu confesso que eu estou meio em cima do muro nessa questão. Não, eu concordo que é extremamente controverso e eu tendo a ser mais otimista, vamos dizer assim, sabe? Apesar de ter tido uma aproximação nos últimos meses com isso e não ter sido muito para o lado do preferencial e sim para o lado do não, vamos esperar, mas eu tendo a ser mais otimista. Eu acho que a gente vai pressionando, a gente, que eu digo a gente aqui, ó, né? Agora, a volta de 25 pessoas. A gente vai pressionando, a gente vai montando esse alinhamento, né? E muitas coisas já passaram a ser obrigatórias até antes mesmo dessa nova lei entrar em vigor completamente, né? Haja visto o que aconteceu no Paraná. Eles fizeram um decreto e botaram lá explicitamente, é obrigatório Paraná. Então, há este movimento de começarmos a pensar na obrigatoriedade, como também eu acho que vai ter esse outro lado levantado pelo Zilbert de pessoas, e também por outros colegas, de pessoas que vão colocar aquilo como desculpa para empurrar. Eu acho que vai ter. Vai ter os dois elementos, vão ter os dois mundos, como disse o Wilbert, mas eu tendo a ser um pouco mais otimista, não necessariamente na prefeitura A ou B, mas no nosso movimento enquanto criadores de opinião, vamos dizer assim, né? Em difusores disso, em levantar a bandeira e etc. E puxando um pouco do que perguntou o Murilo a respeito de ser ou não mandate, acho que deveria ser. Deve ser encarado como. Mas não sei se já é. Né? Aí eu vou parecer que estou me contradizendo. Mas o fato de não estar tão taxativo, tá? E aí, Murilo, me corrija se eu estiver errado, acredito que no Reino Unido foi um pouco mais taxativo, né? Assim, aquela frase que até a gente conversou no podcast, faça ou explique-se, né? O fato de não estar tão taxativo assim, de repente eu posso dizer que ainda não é um mandate, mas foi o primeiro passo para a gente realmente ter o mandate. No campo da obrigatoriedade, talvez o decreto de 2020 seja mais mandate do que a lei de licitação, embora ela não se aplique a tudo,
né? Se aplica só a alguns projetos piloto ali, mas ele é um pouco mais taxativo, né? Ele define um pouco mais assim, ó, vai ser feito assim. E a nossa lei ainda está levando em consideração. O Washington comenta que, quando eles estavam discutindo a redação da lei, colocaram sobre BIM, que tinha que ter obrigatoriedade, o que é esse negócio de BIM? BIM é uma metodologia e tal. E por que então o PMBOK não bota também como obrigatório aí? Já que é uma coisa que a gente sabe que favorece o processo todo, etc. E por que não métodos ágeis? E por que não Scrum? E por que não sei o quê? Começou a entrar vários questionamentos assim como este, e, ao que parece, o preferencial passou a ser uma coisa que, então tudo bem, já que é preferencial, sabe? Passou um pouco mais tranquilo, foi o que deu a entender, tá? Então, acho eu que talvez o decreto seja um pouco mais mandante do que essa lei, embora ela seja uma coisa que nos dá muito mais abertura para fazer o que a gente gostaria de fazer, que, se Deus quiser, vamos fazer, pelo fato dela não ser tão explícita. Agora, se a gente der o tom de que vai ser obrigatório, se a gente levantar essa bandeira e continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo todo esse tempo, talvez se torne. Talvez se torne. Murilo, pode falar. Aqui aconteceu por estágio, né? No início era bem aberto assim também, e aconteceu, na verdade, acho que aconteceu tudo que foi dito aqui já. Aí depois teve essa fase que era mais obrigatório, mas o mercado não estava muito preparado para entregar. E depois passou, agora mais recentemente, eles botaram conforme a norma, né? Então ficou mais taxativo porque eles citam a norma, então é bem de acordo com a 19650. Então ficou um pouco mais taxativo, mas eu acho que o principal de tudo isso é sempre um pouco do que você está falando, Rogério, é mostrar o valor, né, para as pessoas que estão contratando o BIM. Por que elas estão contratando? O que o BIM é melhor do que o processo tradicional? Então, por exemplo, eu estou falando isso porque também é um pouco da área de segurança que eu estou me especializando agora. Já era obrigatório você entregar a parte de segurança conforme a ISO 19650, parte 5, mas, de novo, ninguém estava entregando, e agora estourou a guerra na Rússia, e agora as pessoas estão entendendo o valor, né, que isso tem para os projetos delas, aqui pelo menos. E agora todo mundo está correndo atrás disso. Então, é um pouco disso, eu acho, na minha opinião. Beleza. Obrigado, Murilo. Ângelo, diga lá. Ângelo? Não, estava complicado aqui, eu falando sozinho, o microfone desligado. Diga. Só que nesse movimento agora de vai obrigatório, não vai, eu acho que vai ter um vai e vem aí nessa questão de disponibilidade de escritórios que são capazes de fazer e tal. Talvez o obrigatório não seja assim tão... Existe quase um obstáculo econômico à obrigatoriedade, assim, à escassez, né? Mas, para quem está querendo implantar, a ideia do preferencial sugere que a gente possa, por exemplo, na SEAB a gente só trabalha basicamente com técnica e preço para qualquer porte de projeto. E nos projetos pequenos, a gente limita o julgamento praticamente a atestado, a uma coisa mais... Mas botando, quem tem mais atestado tem mais ponto, quem tem menos atestado tem menos ponto. E nisso, o preferencial ele pode ser explorado como eu pontuo quem tem BIM. Uhum. E isso é um jeito de tornar a transição mais suave, de pressionar o pessoal a ter BIM sem tirar do mercado porque não tem, coisa que também não interessa do ponto de vista
de um setor de projeto sadio, né? Sim. Então é mais esse detalhe aí, né? Que você pode fazer um edital em que o BIM vale alguma coisa e o preferencial cai como uma luva para essa leitura, né? Perfeito. Perfeito. A Giovana está dizendo aqui que vejo que está havendo uma mudança também em relação a HH de execução de projetos. Tenho a experiência de projetos que são tirados como parâmetro muito mais nome de profissionais e o BIM está tornando isso mais competitivo. Está havendo muitos profissionais com ótima qualidade que estão aí entregando projetos com grande qualidade. Perfeito. Romano. Então, eu acho que eu já falei em algum dos grupos aí que a gente participa, nós temos uma experiência muito positiva que contraria um pouco a minha preocupação, né? Eu estou falando de um tempo longo, né, de preferencial, que alguém vai contestar, porque não é obrigatório, mas nós fizemos a licitação, né, o ano passado de projetos em BIM e não teve contestação nenhuma, sabe? Eu, particularmente, achei que poderia ter muito mais, né, profissionais, escritórios participando, e por várias razões não foram, né, centenas, né? Mas, primeiro, não teve contestação. Isso que o Ângelo falou, a pontuação por ter certificado, né, de acervo em BIM, ela funcionou, ela valeu, né? Quem não tinha não contestou. Então tem essa, né? Eu estou falando de uma teoria, né, de que pode haver ao longo, né, de tantos anos a gente conviveu com isso, mas está tendo uma realidade, né? Nós somos testemunhas. Teve uma realidade, teve um número de participantes que era para ter, né? Se não teve mais é porque, né, na época o mercado aqui em São Paulo estava muito aquecido, né, de projetos, tem muita gente que ainda não estava trabalhando com BIM, então não participou, outros que não tinham interesse em habitação de interesse social. Então, eu acho que essa realidade é importante a gente estar exteriorizando, né, para todo mundo, porque, como o Wilbert falou, você vai dando mais um tempo, as pessoas vão se adaptando e tem, né, alguém falando também de que você é um mercado, é uma realidade que não dá para a gente fugir mais. Então, os escritórios bom, eu não trabalho com BIM. Tá bom, então a licitação que exigir BIM ou que der preferência para o BIM, eu não vou participar. Então, é o que a gente já falou, né? O Wilbert falou, eu escrevi, da lei da oferta e da procura, né? Você vai tendo, né, a partir de 2023, 2024, será obrigatório, né? Ou como o professor Rogério falou, no Paraná, é obrigatório. Então, é uma questão de mercado. Eu acho que a gente tem que ter isso, levar muito em consideração que alguma coisa que veio para ficar, e de hoje, se você for pensar de 3 a 4 anos para trás, já mudou muito, né? Muito, verdade. Já mudou muito. Hoje você já fala de BIM, né? Tá todo mundo falando, né? A maioria das pessoas, o próprio Wilbert, eu já até pedi emprego para ele, mas ele ainda não acenou. Ele está dizendo que o mercado do orçamentista está carente de pessoas. Eu estou aqui, vou mandar meu currículo para você, Wilbert. E a primeira coisa que eu vou pôr no currículo é que eu fiz um curso com você. Se isso não tiver validade, eu vou me aposentar. Mas acho que é isso aí, né? Contra a realidade, a gente não tem muito o que fazer. Vai, faz, todo mundo vai. Até comentei hoje, né? Quando mudou para o CAD, o que aconteceu? Eu não sei CAD. Tá bom, você não sabe, você vai aprender. Vai aprender porque daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos, ninguém vai desenhar mais. Né?
Então, eu acho que essa evolução, por isso a importância que eu tenho dito várias vezes, tenho participado, né, de vários grupos, justamente para ajudar a divulgar, né, a fomentar, dizer, gente, não tem volta. Se você não sabe, vai aprender. A gente fez faculdade, ninguém sabia, né? Engenharia, arquitetura, seja lá o que for, ninguém sabia antes o que era, fez, aprendeu. É mais ou menos isso. Então, parabéns aí para vocês todos aí. Meus Ô, Marco, amigos. eu queria Sim, pode pegar... falar, viu? Ah, desculpa, Rogério. Não, não, não. Eu só ia começar a encaminhar para os finalmente, que a gente já Ah, passou um pouco tá. do nosso prazo, mas pode falar, viu? Fica à vontade. Mas É porque eu a quero fazer Guadalupe uma falou que ia sopa. até meia-noite hoje. Eu vou fazer uma sopa pegando a opinião de cada um, no caso do Ângelo, do Marco, do Murilo e até a própria observação da Giovana, que é o seguinte, eu acho que isso é uma coisa inevitável, que a gente vai ter que passar por isso, digamos assim, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muita cautela também é o seguinte, é não deixar também que esse mercado ele seja, digamos assim, trabalhado com grandes players, digamos assim, com empresas que têm acervo contra aquelas que não têm. Porque o que a gente é a história, digamos assim, do ovo ou da galinha, que veio primeiro. Então, assim, o que pode acontecer muitas vezes é se a gente também não pegar essa palavra preferencial e fazer com que o mercado se desenvolva, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 5 ou 6 empresas que vão ter acervos na hora de entrar no projeto, digamos assim, de entrar na licitação, e você vai deixar, por isso que eu disse que eu vou pegar, fazer uma sopa aqui com várias opiniões, que eu vou pegar agora a opinião da Giovana, que é o seguinte, no final das contas, só vai entrar na licitação quem tem nome, ou quem já tem um acervo, digamos assim, de um tempo atrás, aquele vai conseguir, e aquele que conseguiu vai fazer mais um acervo, vai fazer mais um acervo. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que ter um certo cuidado. Eu concordo com o Ângelo quando ele diz, olha, a gente vai começar a fazer com que o mercado corra para conseguir fazer projetos em BIM, consiga ter acervos para poder daí a gente pontuar e começar a limar aqueles que não atendem minimamente, mas a gente também vai ter que ter o cuidado de não matar, digamos assim, empresas que são muito boas, com bons profissionais, mas porque não tiveram uma oportunidade, seja por questão de preço, ou por questão, digamos assim, de não estar estruturado em um momento anterior, de não participar desses novos processos. Então, assim, é algo que a gente vai ter que estudar e vai ter que ter muita calma, digamos, nessas definições, tá? Pode até, digamos assim, do mesmo jeito que existe... Gente, me desculpa, eu começo a soltar bobagens no meio do caminho do raciocínio, mas, digamos, do mesmo jeito que foi feita a lei das pequenas empresas, logo depois que saiu, digamos, logo depois não, né? A gente tem a lei da licitação. Então, o que é que o governo federal na época fez? Fez a lei das pequenas empresas para que as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, tivessem uma certa preferência na hora da licitação, quando tivesse empate, por exemplo, empate de proposta ou coisa do tipo. Então, quem sabe a gente não vai ter que ter em algum momento algum tipo, digamos assim, de tratamento especial para as pequenas empresas ou, digamos assim, empresas que não têm ainda um acervo para que ela possa, digamos assim, entrar, se credenciar para fornecer esse tipo de serviço. Porque o que me preocupa muitas vezes é matar esse mercado, que ele é muito bom, digamos assim, ele tem bons profissionais com alta qualidade, muito bem organizados, mas porque não tem um acervo, ele não consiga fazer parte do jogo. Então, acho que é algo que a gente precisa também, sim, pensar um pouco além, não só, digamos assim, fechar em um grupo que já tenha esses acervos. Perfeito. Ô, gente, como já era de se esperar, esse assunto dá muito pano para manga e a gente sabia que ia extrapolar um pouco do tempo, mas gostaria muito de agradecer a presença de todos, em especial a presença do Wilbert. Aqui a casa é sua, Wilbert, possa aparecer quando quiser. A gente está de 15 em 15 dias aqui nessa nossa missão de desvendar um pouco mais os caminhos para as prefeituras, tá? E se tu tiveres considerações finais, o microfone é seu.
Olha, minhas considerações finais vão ser quase que iniciais. Finais por causa do encontro de hoje, mas eu digo iniciais porque eu acho que é um assunto que ele merece vários e vários encontros, vários e vários debates, digamos assim, e ouvindo também quem faz parte do mercado, porque assim, eu me sinto, na verdade, dos dois lados do balcão. Ora eu estou do lado de quem, digamos assim, do ente público, ora eu estou do lado do setor privado. Mas ouvir, digamos assim, as comunidades das empresas, entender um pouco o lado, digamos assim, do mercado como um todo, quais as dificuldades. Eu acho que esse é um assunto que ele tem que ser exaurido. Aí eu acho que até a gente pode chegar não só ao sexto encontro, mas ao, sei lá, centésimo encontro só sobre esse tema. E, por fim, mais uma vez agradecer a você, Rogério, pelo convite, a própria Conexão BIM, Guadalupe, nossa amiga Guadalupe está aqui, também nos ouvindo, e a todos que vieram presenciar e engrandecer esse debate. Muito obrigado a presença de todos e, mais uma vez, obrigado pelo convite e pela confiança. A gente que agradece muitíssimo, agradeço também a presença de todos e, como eu disse, sinto-se à vontade de voltar para os próximos encontros e já se prepare que você vai voltar com outro no futuro próximo para outra discussão parecida com essa. Tá bem? Combinado, Obrigado. então. Muito boa noite a todos. Até mais. Até a próxima. Boa noite a todos. Prazer em revê-lo, Wilbert. Um abraço. Prazer todo nosso. Até mais, um abraço.